Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2009, terceira aplicação, pessoal. Olha só o que ele propõe nessa questão. O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos regulamentos e normas técnicas. Uma das análises é a da eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por um determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius, até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser, no mínimo, 81 graus Celsius para garrafas com capacidade de 1 litro. Pois o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Atingindo a água 81 graus Celsius nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são, respectivamente, primeiro, a energia interna é menor, maior ou constante? Depois, a quantidade de calor perdida para o meio foi 900 ou 9.000 calorias. Beleza, então olha só, vamos lá. Ele disse que a garrafa é completada com água a 90 graus Celsius. Então a temperatura inicial da água é 90 graus Celsius e a temperatura final da água é 81 graus Celsius. E que a capacidade da garrafa é de 1 litro. Então, automaticamente, você tem o volume de água de 1 litro. E o calor específico que ele deu, 1 caloria por grau Celsius, tá? Beleza. Então, ele pergunta a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio. Olha, o que acontece, minha gente? Olha bem, a primeira coisa é ver o seguinte, se a temperatura era 90 e foi para 81, a variação de temperatura é de menos 9 graus Celsius. Ué, professor, por que menos 9? Ué, se a temperatura diminuiu de 90 para 81, baixou 9. Então, a variação é menos 9. Ele deu o calor específico, volume da água, a massa. O que a gente sabe? A densidade é 1 kg por litro. A densidade é 1 kg por litro. Então, se ele falou que tinha 1 litro de água, tem 1 kg de água, porque a densidade da água é 1 kg por litro. E ele pergunta sobre a energia interna e sobre a quantidade de calor. Bom, senhores, o que acontece? A energia interna, ela sempre vai estar ligada à temperatura. Se a temperatura diminuiu, obrigatoriamente a energia interna tem que ter diminuído. Então, a primeira resposta é a energia interna diminui porque a temperatura diminui. E a quantidade de calor que foi perdida para o ambiente? É só pegar a equação, Q igual a mc delta θ, ou delta T, e aí você fala, qual é a massa? A massa que corresponde a 1 litro de água. 1 litro de água, 1.000 gramas, ou 1 quilograma. Ah, por que você botou em grama, professor? Porque o calor específico está 1 caloria por grama. Então, a gente tem sempre que se preocupar de combinar a unidade da massa com a unidade do calor específico, tá bem? Então, 1.000 gramas, calor específico 1 e variação de temperatura menos 9. Se você fizer essa conta, vai dar menos 9.000 calorias. Temperatura diminuindo, energia interna diminui. Com isso, queridos, a alternativa é a alternativa letra C. Mas, professor, lá na resposta não tem menos 9.000, não. Na verdade, o menos está na pergunta. Porque ele pergunta a energia perdida. O menos aqui está dizendo que essa quantidade de calor foi perdida. Então, a energia perdida foi 9.000 calorias. Porque, na verdade, a palavra perdida substitui o sinal. Beleza, minha gente? Valeu, um abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau!